Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu estou trazendo a história do Rodolfo. Então, bora começar? Gente, a família do Rodolfo, ela é uma família, assim, bem farofeira mesmo. E daquele estilo, assim, que vai pra praia, faz farofa, leva as coisas. E sempre foram assim. O Rodolfo hoje já tem 59 anos, os filhos, né, já são mais velhos e tal. E essa história aconteceu quando os filhos do Rodolfo ainda eram criança. Então, assim, o Rodolfo com a esposa dele, a Jennifer. E aí a Jennifer tinha uma irmã, a Jéssica, que também tinha uma filha ali que já estava na fase da adolescência. E eles moravam na mesma cidade. Todo mundo morava ali basicamente no mesmo bairro, um perto do outro. E eles tinham alguns vizinhos também, que era conhecido deles, vizinhos muito próximos, que também tinham filhos, que uns filhos brincavam ali com os outros. Os filhos eram amigos, eles eram amigos, e assim, aquela grande mistura, aquela grande farofa, como eu trago aqui, aquele mexidão. Bom, o pessoal, ele costumava ali, nos fins de semana, se reunir na casa de um ou outro. Às vezes eles combinavam ali o que eles iam fazer. E o Rodolfo, ali na cidade, nesse momento, ele estava começando ali um bar ali naquela cidade. E normalmente, né, dia de semana, o pessoal costumava ir lá, conversar, chegar lá, todo mundo junto, batendo um papo. E todo mundo costumava se reunir ali, durante a semana, fins de semana. E ali, num determinado dia, o Arthur, um dos vizinhos que ficava ali, chegou pro Rodolfo e falou assim: Rodolfo, então, tem um parente meu que ele vai viajar e ele tá deixando a casa de praia dele e ele me ofereceu para passar o final de ano lá com a minha família. Só que é uma casa muito grande, porque normalmente ele aluga uma parte da casa e fica numa parte da casa. Ele fecha uma parte da casa lá, fica na outra parte. É uma casa na praia grande que dá para receber muitas pessoas. Tem umas beliches, tem colchão que dá para jogar no chão. E aí eu queria saber se vocês não topam ir. E nessa época, né, isso já tem anos, o Rodolfo ainda nunca tinha conhecido o mar. O sonho dele era apresentar o mar para os filhos. E fazer uma viagem em família também era um grande sonho dele, de juntar uma galera para poder ir, se divertir, fazer uma coisa diferenciada no Natal, porque, segundo ele, não tinha tanta tradição assim na família dele, família de irmãos, pai e mãe. Já da esposa dele sempre tiveram, mas desde que ela havia casado com Rodolfo, eles quase nunca frequentavam, porque a família da esposa dele morava longe. Então, essa tradição ela foi se perdendo, e um dos grandes sonhos do Rodolfo era ir uma grande galera para algum lugar para comemorar ali o Natal, o Ano Novo, ficar todo mundo junto. Então, o Rodolfo começou a criar aquela expectativa e começou a acelerar todo mundo, para todo mundo querer ir. Então, ele já foi conversando com a irmã da Jennifer, da esposa dele, falou com a Jéssica, com o marido dela, para chamar a filha, né, para os três irem ali. Conversou com os outros vizinhos que tinham filho também. Aquela galera ali daquele bairro que era mais amigo, que se reunia, o pessoal que frequentava ali o bar. O Rodolfo foi fomentando, falando: olha, não vai ficar caro, a gente pega um carro aqui, gasta um pouquinho com gasolina e alimentação, mas o local mesmo, que é um dos mais caros, a gente vai ter aí 15 dias para ficar de boa, para ficar de off. E aí o Rodolfo já estava preparando tudo. Então ele chegou ali, junto com ele, tinha uma pessoa de muita confiança que ficava no bar para ele. Então ele já começou ali a ajeitar as coisas e a se programar. E aí, gente, nesse meio tempo, a Jennifer foi ficando animada, os filhos foram ficando animados, todo mundo ali foi ficando animado. E eles começaram a fazer planos, porque isso já era, assim,
início de dezembro. Então, eles começaram ali, o que a gente vai fazer, o que a gente vai levar. E aí, para ficar mais barato, para ficar melhor também para eles decidiram que eles iam levar algumas coisas pré-prontas para chegar lá e preparar. Então, a Jennifer tinha uma coxinha, uma receita de coxinha, aquele salgadinho mesmo, que a mãe dela fazia. Ela pegou a receita, juntou com a Jéssica, irmã dela, e foi fazer aquela coxinha, preparar a coxinha ali. Os homens ali, né, já estavam preparando para saber, assim, o Rodolfo já tinha até encomendado, feito uma grande encomenda ali de cerveja, refrigerante, para eles poderem levar. Cada um ia dividir ali, levar uma coisa ali no carro e tudo mais. Elas foram fazer coxinha, fizeram coisas diferentes. Aí foi chegando mais próximo da data, elas começaram a pensar em fazer um bolo ali pro Natal, fazer uma espécie de panetone caseiro também, para levar, para comemorar o Natal, para fazer aquele grande jantar. O outro vizinho já tinha encomendado 2 perus grandes de Natal para poder assar lá. Então as mulheres já foi preparando, né? E temperando, colocando ali, até que fosse chegando a data. E eles começaram a fazer uma coisa que eu acho bem bacana, que em alguns fins de semana, eles iam se reunindo para ir fazendo isso. Então, a Jennifer deu a ideia da coxinha, a outra deu a ideia do croquete. Então, as mulheres e os caras ali se reuniam na casa de um deles, né? Vamos supor que é na casa do Rodolfo mesmo. Para poder beber uma cerveja e ir fazendo as coxinhas, os croquetes e as coisas para levar. Porque aí eles estavam fazendo para poder congelar, para quando chegasse na praia, eles fritarem e levar no momento que fosse descer para a praia. Quando eles chegassem cansados em casa, já ter uma coisa pré-pronta para poder comer. Eles estavam cozinhando frango para deixar um frango ali desfiado para fazer uma torta, né? Quando chegasse a noite lá. E aí eles estavam se reunindo ali nos finais de semana para poder ir conversando sobre a viagem e ir congelando. Eles tinham que dividir na casa de quem vai ficar tal coisa, porque poucas geladeiras também, congelador não ia caber tudo, então ia dividindo ali para caber no congelador de cada um, até que um dia eles estavam ali preparando os quibes para poder levar. E ia muita gente, então eles tinham que fazer muitas coisas com variadas coisas também, porque eles iam passar muitos dias na praia. E eles estavam tentando economizar o que eles conseguissem, né? O Arthur, ele tinha uma esposa, que eu vou colocar o nome dela aqui, de Cíntia. E a Jéssica, irmã da Jennifer, gostava muito da Cíntia. E a Cíntia, ela era muito sorrisona, conversava com todo mundo e tal. E foi chegando aí pro final, eles estavam fazendo esse quibe com croquetes lá na casa do Rodolfo e tal. E a Cíntia comentou e falou assim, olha, gente, eu tô ajudando vocês a fazerem as coisas aqui, mas eu não devo conseguir ir, porque no Natal eu já prometi para minha mãe que eu ia para casa dela, minha irmã que tá vindo de outro estado para poder ficar lá. Então eu já combinei com o Arthur que ele vai com vocês e ele vai levar os meninos e eu vou para casa da minha mãe. E depois os meninos veem os primos deles também e tal, mas pelo menos eu vou para ver minha irmã, porque tem muito tempo que eu não vejo minha irmã e tal. E aí, nesse momento, a Jéssica, que é a irmã da Jennifer, soltou assim, em alto bom som. Porque se a Cíntia não for, eu não vou. Porque sem a Cíntia, não vai ter graça. E aí, gente, a Jennifer olhou bem pra cara dela, porque a Jennifer era a irmã da Jéssica, né? E falou assim, Jéssica, eu não sou nada pra você então, não? Se a Cíntia não for, você não vai? Como assim? Que história é essa? E aí, gente, foi aí que começou tudo a desabar e marmelar tudo. Virou um caos. Começou uma pequena discussão ali e a Jennifer começou a virar pra Jéssica e falar assim, já que se a Cíntia não for, você não vai, porque sem ela não tem graça, então eu não vou, porque eu não faço diferença. E aí, gente, começou todo mundo a falar que não ia.
o Arthur tentando apaziguar a situação junto com o Rodolfo, os outros caras, né, os outros maridos meio que só olhando aquela discussão. E um falou que não ia, o outro falou que não ia, quando de repente o marido da Jéssica, vou colocar o nome dele aqui de Antônio. O Antônio, que estava vendo a discussão toda, ele falou em alto e bom som assim: muito melhor a gente não ir então, todo mundo decidir que não vai de uma vez, porque eu já não queria ir, eu estava indo para fazer gosto para vocês. Mas o meu negócio, vocês sabem que é pescar. Nessa praia, nessa época do ano, vai ter muito foguete, muito barulho, muita coisa, muita gente, uma farofada danada. E eu prefiro ir pescar, comer minha linguicinha e tomar minha cachaça sossegado lá naquela lagoa do que ir pra praia. Então, não vamos. E, gente, a partir desse momento, um foi ali brigando com o outro, discutindo com o outro, discutindo com um. E antes mesmo de eles irem pra praia, eles desistiram. E acabou tudo. Acabou tudo. Naquele momento, com aquela pequena discussão, com aquela pequena frase da Jéssica falando sobre a Cíntia, como a Cíntia não ia ter graça, acabou com a viagem de todo mundo. E ali as crianças começaram a chorar. Quem era adolescente já estava emburrado, trancando a porta e batendo na porta do quarto, falando: mas vocês também, a gente fica feliz por um tempo e vocês vêm e acaba com a festa de todo mundo e batendo na porta do quarto forte. E um brigando com o outro, virou uma grande confusão, um grande mexidão. E no final das contas, gente, ninguém viajou pra praia. E aí o Rodolfo não sabe que rumo que deu os perus que foram comprados. O que ele encomendou de cerveja, refrigerante, ele deixou de estoque pro próprio bar que ele tinha. Então ficou ali de estoque pro bar dele mesmo. E o Rodolfo falou assim que a Jéssica e a Jennifer dividiram ali as sacolinhas e eles ficaram comendo coxinha, croquete e quibe. Finais de semana, Natal, Ano Novo. Ele não estava aguentando mais ver coxinha, croquete e quibe na frente dele, nem as crianças. E no final das contas, nem mesmo a ceia eles conseguiram fazer. E naquele ano, o Rodolfo não realizou o sonho dele de reunir todo mundo e muito menos de comemorar o Natal e passar o Natal aí em família, em conjunto e ter uma grande ceia de Natal na praia. Foi uma grande confusão, todo mundo desistiu ali naquele momento, mas logo que passou o Ano Novo também as coisas se acalmaram, todo mundo voltou a conversar com todo mundo normal. Mas eles também não marcaram novamente nenhuma viagem em conjunto. Se eles quisessem sair, eles saíam entre eles, né? A própria família ali do Rodolfo com a Jennifer e os filhos, ou a Jéssica e o Antônio e a filha deles. Mas para reunir todo mundo, eles nunca mais conseguiram reunir, nem para programar alguma viagem mais. E depois ali de alguns anos, o Rodolfo realizou a vontade e o desejo dele de conhecer o mar e de levar os filhos para conhecer o mar também. E depois de um tempo eles fizeram outras comemorações, mas essa parte do Natal e Ano Novo em praia, o Rodolfo ele tá traumatizado. Até hoje ele falou que Natal e Ano Novo ele não programa para ir para praia, que eles vão para outro lugar, fazem outros tipos de viagem, até porque a gente sabe também que quando chega, né, nessas épocas, sempre tá cheio de gente, então tá lotado de gente no Natal, no Ano Novo, nas praias e tal, as coisas ficam mais caras, então eles sempre deixam para viajar em outra época. Uma verdadeira confusão aí em família que envolveu o vizinho, todo mundo, e no final das contas, ninguém viajou. E aí, gente, vocês já passaram por situação parecida? E aí, assim, eu me pergunto por que eles não chegaram nem a viajar, né? Mas imagina se viaja com aquele monte de criança, de gente ali dentro da casa e
começar a brigar, como é que ia ser isso, eles nem ao menos tinham saído de casa e a confusão já tinha sido armada aí, né? Eu ri muito com o Rodolfo dessa história. É uma história muito divertida, realmente, aí de final de ano. E é isso, gente. Deixa a opinião de vocês aqui na plataforma onde você me ouve e lá em nosso grupo do Telegram. Como vocês sabem, aqui não é a minha primeira fonte de renda, não tem muitas pessoas apoiando ainda. E eu gostaria de deixar aqui o meu merchan. Se você tem interesse em fazer cursos de graduação, pós-graduação, segunda graduação, eu trabalho realizando a venda desses cursos, né? E agora, no fim de ano, a gente tem uma promoção aí bem mais em conta do que quando a gente espera o início do ano, que é aquele momento onde os cursos eles passam por uma reavaliação, tem aumento de acordo com a inflação, IPCA, essas coisas, e os cursos têm valores bem maiores. Então, neste momento, eu trabalho aí com instituições de ensino, nota 5 no MEC, como centro universitário. Todos os cursos são autorizados, credenciados pelo MEC. E eu gostaria, né, quem aí tiver o interesse, que pudesse começar e iniciar um curso comigo. Mude sua carreira, amplie o seu currículo, tenha novas oportunidades, faça um curso de excelência ou uma pós-graduação para você melhorar cada vez mais tanto os seus conhecimentos quanto amplificar o seu salário. Para saber mais, me procure através do número 319-7241-0134. Através desse número, ele é um número profissional para a gente conversar sobre esse curso. Através desse número, eu vou tirar suas dúvidas, conversar com você sobre o curso que você quer fazer. Lembrando que é um curso totalmente online. Você estuda de onde você estiver, quando você quiser, através do celular, tablet, computador ou notebook. Me procure, dê essa força para mim, indique pessoas para fazer, né, essa graduação comigo. E se você quer me ajudar ainda mais, ouça histórias exclusivas e inéditas através do Apoia-se e da Aurelo. Durante essa semana vai haver um Penumbra e 2 histórias de fim de ano. E nas próximas semanas aí eu vou soltar histórias apenas para apoiadores. E eu só volto para as plataformas gratuitas a partir do ano que vem. Então aproveite e já comece a assinar para você ter acesso a histórias exclusivas e inéditas, tá bom? É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!